controle por revisões periódicas. O que é? Então nós vimos aquele por ponto, né? Quando eu disparo, ponto de disparo a gente chama, né? E agora, como é que eu trato? Eu tenho esse segundo elemento que também faz parte do primeiro grupo deles lá, onde eu trato o controle de revisões periódicas. Olha só, eu bato fotos. O que acontece? Eu determino que todo dia, ao final, às 5 horas da tarde, ou das 5 às 6 da tarde, eu faço uma revisão no meu estoque, vejo as quantidades que tem e vejo as necessidades de reposição para garantir as quantidades mínimas. Então, ao invés de eu ter um disparo pela produção ou pelo nível de estoque, não. Eu não vou controlar o andamento do nível de estoque. Eu, a cada período, bato uma foto. A cada período, opa, a situação é essa. Então, eu gero as necessidades a partir dessa situação. Então, fica quase como aquele dente de serra. Qual é a diferença básica? É que agora, a distância entre um e outro não é a curva, né? Não é a ascendência, o ângulo da curva. Ou seja, o quanto tempo ele gasta para atingir determinado ponto ou determinada quantidade. Agora, nesse momento, eu pego, o que eu fixo não são as quantidades de disparo, são os tempos de disparo. Então, eu determino um período, a cada período eu faço a medição, vejo como é que está e lanço o pedido das necessidades. O que acontece com isso? Qual é o ponto positivo e o ponto negativo disso? O controle, o acompanhamento é mais simples, né? Porque você deixa acontecer e você bate uma foto, você mexe em determinado momento. Então esse acompanhamento é um pouco mais fácil. O que acontece é que o teu estoque de segurança tende a ser maior. Porque você bateu agora uma fotografia e ele está bem acima do que seria um ponto de solicitação de pedido. Na hora que você bateu outra foto, ele já passou desse ponto X peças ou X tempo. E aí? Então o teu estoque de segurança tende a ser maior. Ele é mais fácil de administrar, mas requer um maior estoque de segurança. Controle pelo MRP. São modelos normalmente incorporados a um sistema de informações gerenciais mais amplo, conhecido como o Manufacturing Resource Planning, o MRP2. Qual a diferença do MRP para o MRP2? Existe uma evolução. Antigamente, os controles eram feitos, né, no achismo, no olho, de acordo com o pedido do cliente. Depois, quando se começou a se mexer com programação, quando começou a se mexer com sistemas de informação, os primeiros a entrarem na indústria foram os MRPs, são aqueles que viam as necessidades de materiais. São aqueles que faziam esses cálculos aí, né, desse ponto em que eu disparo, são os que faziam o acompanhamento do estoque, diziam qual era o consumo médio, para criar as quantidades para o ponto de disparo, para criar as quantidades de segurança, enfim. Os MRPs faziam isso, em cima só de materiais. O MRP2, o que ele veio? Ele ampliou a programação, ele considera também a capacidade de máquina, a capacidade de mão de obra, o encaixe de máquina e mão de obra, ele começou a ver essas... ou seja, a planejar todos os recursos necessários para aquele tipo de produção. O que antes estava se considerando só ordens, não se considerava fisicamente, se considerava só informação. Quando, da introdução do MRP2, nós vimos que essa informação que ele gerava para dar continuidade ao processo, passou a alimentar o sistema que começou a planejar os recursos humanos necessários, os recursos de máquinas e equipamentos necessários e as matérias-primas necessárias para que a gente pudesse processar dentro daqueles tempos e atender aos lotes solicitados. Então, o MRP2 é o avanço do MRP, e depois nós tivemos o ERP, o Enterprise Resource Planning, que aí ele passou não só a cuidar dos recursos de manufatura, mas daí os recursos de toda a organização, de toda a empresa, né? O que cabe para nós aqui é dizer que, neste momento, são jogados aqueles cálculos todos que a gente faz manualmente, ou faz vendo, acompanhando fisicamente, o MRP faz só por controle eletrônico, sem o acompanhamento físico. Para que ele possa ser bem feito, para que os estoques reguladores possam não existir ou ser muito baixos, existem algumas condições para que eu consiga fazer com que isso ocorra. E qual é a condição? Eu tenho que ter, quando eu uso muito
tudo com base no sistema, eu tenho que ter um refinamento muito grande entre a quantidade física e a quantidade, né, dita no sistema. Então, tudo tem que ser lançado, tudo tem que ser dado baixa, tudo tem que ser muito bem tratado, porque se a informação for diferente do que realmente é o físico, aí põe por água abaixo, né? Ou se esse nível de certeza não é muito grande, quanto menor for o nível de certeza, maior são os meus estoques de segurança, os meus estoques reguladores dentro do processo. E ele faz como? Ele faz assim, ó. Na primeira linha, eu tenho só o período. Então, digamos que aqui seja, ó, 18ª semana, 19ª, 20ª. Aqui é uma semana. Cada período desse é uma semana. Dentro desses períodos, eu tenho as minhas demandas. Então, a minha demanda projetada, né, a minha necessidade bruta para atendimento dos pedidos é 200 peças ou 400 peças mês. Então, a cada 2 semanas, nós teremos o consumo de 200 peças. Esse é o meu ambiente de demanda, certo? Quem dita isso é o meu mercado, o meu cliente, o meu pedido. Então, essa necessidade bruta é ditada pelo mercado. Aí eu tenho reposições, né? Reposições desse mercado, ou seja, é um consumo também. Além do consumo normal, eu tenho o consumo da reposição, né, para esse mercado. E quais são as reposições? Ah, eu tenho um consumo médio aqui de 10 peças por semana é vendido para reposição. Recebimentos programados. São aqueles lotes que eu recebo de acordo com a minha programação. Reparem que o meu horizonte é muito pequeno. Eu estou pensando aqui em 2 semanas ou 3 semanas, é um horizonte em que eu tenho maior certeza. Certo? Aí os meus disparos passam a ser com um período maior do que 2 semanas. Por que isso? Porque o meu lead time é 2 semanas. Então, esse elemento é o que eu tenho que ter. Eu tenho um nível de certeza, para as próximas 2 semanas eu tenho garantido o suprimento do material. Aí para as próximas 2, eu já tenho parte dele garantido. Passou uma semana, as próximas 2 têm que estar fechadas. Ou seja, eu sempre tenho que ter um universo de 2 a 3 semanas aqui, com as quantidades dentro dos estoques projetados garantidos para o suprimento. Então vamos lá. Na semana 18, eu tenho consumo de 10 peças. Como eu tinha 50 peças no meu estoque, 50 menos as 10, 40, certo? Eu tinha uma ordem planejada para chegar na segunda semana, né? O lead time é de 2 semanas. Então, chegou 300, mas o mercado consumiu 200 e a reposição mais 10. Então, 210 para 300 dá 90, com mais os 40 que eu já tinha em estoque, 130. Então, qual é o mecanismo? O mecanismo é muito simples. Eu pego o que eu tinha anterior, diminuo da minha necessidade bruta, diminuo a minha reposição e somo com aquilo que eu recebi. Então, 40 menos 200 dá menos 160, menos 170, para 300, 130. Tranquilo? Vamos lá. Na semana 20, não houve nenhum recebimento programado. Não houve necessidade bruta, porque a necessidade bruta acontece a cada 15 dias, mas o mercado ainda continua solicitando a reposição. Então, eu tinha 130, mais os 110 que eu forneci, foi para 120. Na semana 21, esse estoque já vai começar a me furar, certo? Então, eu devo fazer um pedido aqui de 300 peças, fazer uma liberação de ordem de 300 peças, que vai levar 2 semanas para ser feito, que vai chegar aqui daí a 300, mas eu só vou ver isso quando eu estiver mais próximo dessa semana, que foi o disparo, né?